Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos para mais uma aula aqui de Direito Administrativo 2. Espero que todos estejam bem. Aquele que não pode participar da nossa webconferência de logo mais à noite, né, às 19h30, aí ficará aqui a síntese do que será discutido na nossa webconferência, ok? Primeiramente, eu gostaria, através desse primeiro slide, trazer aqui uma discussão importantíssima, que é a questão dos dois princípios, né, fundamentais para o regime jurídico administrativo, que é qual? É aquele que nós já falamos, que é a supremacia do interesse público, né, que mostra o grande poder, o tamanho do Estado sobre o interesse privado, e também a questão da supremacia aqui a questão de supremacia do interesse público, um princípio que dá o tamanho do Estado, e o outro princípio que visa uma forma de controle desse poder é o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Pois bem, então, trazendo aqui a discussão, nós vemos que o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele visa impor ali alguns limites e algumas sugestões na atuação administrativa, porque imaginamos nós, se o Estado pudesse só ter o poder, o princípio da supremacia, ou seja, o seu poder extroverso do Estado, ficaríamos em que situação? Né? Ficaríamos aí sem o devido controle ou sem o devido o Estado em si, né? Sem o devido controle, sem devido seus limites, sem seus devidos limites e também sem as suas sugestões. E isso aí é uma coisa natural, né? Que a obediência a esses limites, sugestões, eles vão ser verificados por através ali de alguns mecanismos, né? Algumas instâncias de controle. Nós vamos ter controle interno, controle externo, controle legislativo, controle judiciário e o controle da própria administração, né? Que nós vemos lá o princípio da autotutela. Mas vamos lá, o que é controle, professor? Controle, ele é o poder de fiscalização e correção sobre aquela que o exerce o próprio órgão, né? Ou seja, o Estado está ali na sua função administrativa, executando as suas atividades, seus atos administrativos através dos órgãos. E não for o Estado, quando eu falo, não é somente o poder executivo, né? Essa fiscalização aí, ela pode ser também por controle interno do próprio Poder Judiciário, controle interno do Poder Legislativo, quando eles estiverem ali fazendo a função atípica deles ou exercendo a função administrativa, certo? E esse controle, esse poder de fiscalização para correção e demais fundamentos, eles têm como objetivo garantir, trazer a garantia, né, e a conformidade da atuação dos princípios que lhes são impostos, ou seja, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, né? O famoso LIMP. A questão também da indisponibilidade do interesse público. E eu trago aqui também o princípio da sindicabilidade. Professor, sindicabilidade, parece o quê? Sindicato? Não, não quero que vocês se atenham à questão de sindicato, mas sim de sindicância. Ou seja, é o poder que tem ali, o princípio que tem de fiscalizar ou apurar, né, os atos ali cometidos dentro da própria administração pública. Ou seja, esse princípio de sindicância, ele traz para nós um princípio de rigidez, ou seja, tem aquele controle, tem aquela correção. Por fim, esse slide aqui, o controle de administrações, para nós terminarmos as noções preliminares, são os mecanismos e as instâncias de controle, como eu já havia mencionado. Eu sempre costumo tentar explicar para aqueles que são mais leigos a questão do controle da administração. Eu brinco que temos dois óculos, né? Eu uso óculos, é mais fácil de vocês entenderem. Tem o óculos, ou seja, que vê a questão da legalidade, esse é o controle da legalidade, e tem o óculos também do mérito administrativo, né? Que o mérito ali é para ver se é conveniente ou oportuno o ato ali a ser
é executado ou exaurido ali no momento que o administrador, o gestor, o próprio Estado está ali, né, praticando a sua função administrativa. Bora lá então. Quais são os controles? Quais são as classificações, professor, de controle que nós temos? Primeiramente é o órgão controlador. Essa aqui do administrativo é a questão do poder aqui da autotutela, né? Aqui seria o poder executivo. Nós temos também o órgão controlador, que as duas funções típicas dele é legislar, o poder diferente do Estado, né? O legislativo, e também tem na sua função típica de fiscalizar, ou seja, obter um controle na questão política e financeira do Estado. Mas aí você pergunta, professor, mas financeira sim? Porque se nós formos estudar o direito constitucional, nós vamos ver que os tribunais de contas eles são vinculados ao poder legislativo, né? Eles são ali um aparato externo que traz esse benefício para o poder legislativo de fiscalizar no que tange a questão financeira. Então, o poder legislativo ele tem essas duas competências aí na função típica de fiscalizar, seja política, né, para ver a questão da conveniência, se é oportuno, e também na questão financeira, são as questão aí dos gastos e tudo. Por fim, aqui o órgão controlador é o poder judiciário. Só que o poder judiciário ele tem uma pegada mais assim, como é que eu posso falar? É uma pegada mais forte. Como assim, professor? Não tem como o poder judiciário ele fiscalizar ou exercer o seu poder de controle sem antes ele ser provocado, certo? Então tem que ter a provocação do poder judiciário para que ele possa fazer ali o seu devido controle. Tendo aqui como já foi conhecido para vocês os órgãos controladores, vamos ver agora os aspectos controlados. O que podemos controlar, professor, na administração pública? Podemos controlar, igual eu falei para vocês, a questão da legitimidade, se é legítimo aquele que está fazendo ou se é legal o ato, né? E também do mérito, é a questão aqui do exemplo do óculos. É o óculos para ver a legalidade, poder judiciário e poder legislativo também ele pode ver. E a questão do mérito, o poder de autotutela do Estado de rever os seus próprios atos, né? As suas próprias ações ou fatos administrativos. Os momentos, professor, quando é que pode ser exercido esse controle? Nós temos 3 momentos. O prévio, que antecede o ato, ou seja, preventivo ou a priori, mas também nós temos ele também concomitante, ou seja, vai transcorrendo o ato, um exemplo que estão fazendo uma obra, a obra está sendo executada e está sendo fiscalizado o ato, ou seja, concomitantemente está sendo fiscalizado com o exercido controle e o ato, ou seja, o ato da construção está sendo ali também desenvolvido, ou posteriormente, né, ou subsequente, ou corretivo, ou a posteriori, né? Então, o que é isso, professor? É a questão do exemplo da construção. A construção tinha lá o ato administrativo, fazer a construção do prédio, em vez de ser prévio ou concomitantemente, ou seja, através das medições e do dia a dia da obra, ele pode aguardar a execução da obra, depois vai lá o Tribunal de Contas, um exemplo, e vem cá e fiscaliza se a obra atendeu todos os parâmetros ali que estava no edital, ou seja, no termo de referência ou no contrato, ali no instrumento jurídico assinado ali com a empresa, certo? O controle também, nós vamos tratar a questão da origem dele. Nós podemos ter o controle interno, o externo e o controle popular. Como assim, professor? O interno é quando nós temos a Secretaria de Controle Interno, que são independentes ali dentro do poder, né, que está ali sendo controlado. Nós temos o poder externo, a origem do controle externo, que no caso aqui seria o Tribunal de Contas
do Estado, TCE, seria um exemplo aqui de controle externo, e o controle popular, que pode ser feito aí sobre a questão da ação popular aí também, o controle da sociedade, né? Na questão dos atos da administração pública. A sua amplitude pode ser hierárquica, ou seja, se o ente controlado for um órgão ligado àquela entidade política, nós vamos ver que há uma hierarquia, né? Mas também temos a amplitude finalística, que é a questão lá da administração descentralizada, ou seja, o órgão da administração direta ele descentraliza criando um outro órgão chamado de administração indireta. Não há uma hierarquia nem subordinação, há simplesmente ali um vínculo, ou seja, há uma tutela administrativa, e esse controle que vai ter a administração direta vai ser sobre a finalidade que foi criada aquela entidade, ou seja, aquela pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, ok? Simbora. Vamos falar agora quanto ao órgão controlador. O órgão controlador, como nós já falamos, ele pode ser administrativo ou próprio executivo. E quando ele vai estar controlando? Quando ele estiver no exercício da função administrativa, ou seja, exercendo a sua administração. Ele vê lá um ato, ele resolve revogar aquele ato ou fiscalizar, ele estará ali no princípio ali da autotutela, né? Ou seja, ele tem o poder ali de revisar os seus próprios atos. Nós temos também o poder legislativo ou parlamentar, que eles exercem essa função controladora quando estão ali no exercício da função fiscalizadora do legislativo. Um exemplo, o prefeito faz uma obra e o parlamentar, ou seja, o poder legislativo, ele vai fazer ali a fiscalização, né? Se está sendo aplicado o recurso que foi disponibilizado, aprovado pelo poder legislativo e assim sucessivamente. E por fim a questão do órgão controlador, ele sendo o poder judiciário ou o órgão judicial, que estará ali no exercício da sua função julgadora do judiciário. Mas volto a frisar, para que nós tenhamos esse controle judicial, tem que haver da outra parte uma provocação, né? Princípio da inércia, se nós formos entrar em discussão aí do juiz não poder aí solicitar aí, né, a ofício aí a abertura de um PAD ou de um processo em si, ele tem que ser provocado, ok? Quantos aspectos? O aspecto ele pode ser o quê? Nós podemos ver o controle da legitimidade ou da legalidade, que visa o que? Avaliar a conformidade do ato com a lei, né? E com os princípios aplicáveis, ou seja, um exemplo aqui do artigo 37 da nossa CF de 88, a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade, e assim nós vemos os princípios expressos, os princípios também implícitos, né, pessoal? Nós já estudamos isso, acho que em direito administrativo, vocês estudaram, na verdade, em direito administrativo 1. Nós temos também a classificação do controle quanto ao aspecto de mérito. Ele avalia ali a conveniência, se é oportuno a prática daquele ato, né? Somente a questão do mérito, é oportuno fazer esse ato. E avalia também os resultados também. Um exemplo, nós vamos pegar aqui 5 milhões para fazer em recapeamento de asfalto. Mas será que é conveniente? Nós poderíamos fazer a ponte do Rio X, seria muito mais assim, atenderia muito mais a coletividade do que o recapeamento, né? E aí a questão do mérito também avaliando aí, através de seus instrumentos, os resultados do ato ali desejado, ou seja, sempre visando a coletividade. Nós vamos ver aqui também a classificação quanto ao momento do exercício. Como isso, sim, professor? O momento ele pode ser prévio, como já disse ali na nossa síntese da nossa aula, ele pode ser antes do início do ato e também ou até a sua conclusão. A questão ali é antes do início, a priori, né? Ou preventivo, ou até a sua conclusão. Ou também no momento concomitante, ou seja, durante a prática do ato. Está ocorrendo o ato e a fiscalização e o controle está sendo ali exercido ali concomitantemente. E por fim, ele pode ser posterior ou subsequente.
ou seja, exercida ali após a conclusão do ato, ok? Quanto à origem, o controle ele pode ser interno, exercido ali por um órgão da mesma estrutura daquele que praticou o ato. Um exemplo aqui, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste. É uma entidade política, né? O município de Ouro Preto do Oeste, e ali o Poder Executivo ele tem ali na sua própria estrutura, ou seja, um órgão que trabalha com aquele fim de controlar internamente os atos do Poder Executivo. Não entrando muito dentro do controle interno, nós vamos ver que há resoluções do próprio TCE de Rondônia que nos traz que o controle interno, ele na verdade ele é os olhos do controle externo. Não sei se vocês vão entender aqui na videoaula, né? Porque fica estanque aqui e não tem como eu debater se caso há dúvida com vocês. Mas se você estiver assistindo nessa aula e tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp lá que eu respondo também. Então ele funciona como o espião do controle externo. Já trazendo aqui para a origem do controle externo, nós vamos ver que é um órgão de uma outra estrutura organizacional, ou seja, há o Poder Executivo na sua função ali administrativa, executando os seus atos administrativos, e o poder do Tribunal de Contas, que é um poder que está ali vinculado ali com o Poder Legislativo, né? É um poder auxiliar do Poder Legislativo, ele vai ali fazer o seu controle, a sua fiscalização externa, certo? Na questão do limite de gastos e assim sucessivamente todos os atos aí voltado à administração pública em geral. Por fim, nós temos aí a questão da origem do controle popular, né? Que são o quê? São os próprios administrados, ou seja, a sociedade civil, exercendo o seu papel fiscalizador. Como assim, professor? Um exemplo, vamos lá, que tem um ato que visa causar o bem ao patrimônio público ou cultural, vai estar lá mais na questão da ação popular, entendeu? Aí a sociedade, os administrados, ele pode ali mover uma ação e essa ação pode resultar na anulação ou na revogação daquele ato ali exaurido pela administração pública, ok? Quanto à amplitude, a amplitude hierárquica que eu já falei para vocês resulta o que? Do próprio órgão. Um exemplo, a prefeitura e seus órgãos ali, ou seja, Secretaria de Obra, Saúde, Cultura e assim por diante. Então, o próprio Poder Executivo Municipal, ele pode, de uma forma, da amplitude hierárquica, fazer a fiscalização ali, né? Esse controle ali sobre os órgãos administrativos. Já a questão da amplitude finalística, não tem que se falar em hierarquia, né? É só nós lembrarmos de administração centralizada e administração descentralizada. Quando o Estado descentraliza aquela finalidade, né? Através de uma lei, né? Através da lei, uma autarquia criada por lei, aí criou-se uma autarquia. Então não há essa hierarquia, há a vinculação, ou seja, a tutela administrativa, visando o controle finalístico, né, daquela pessoa jurídica que foi criada ali, de direito público, se no caso aqui for a autarquia, ok? Vamos embora. Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais extensa, devido nós termos aí a nossa semana acadêmica sexta-feira que vem, né? Então eu trouxe aqui mais alguns slides, mas vai ser bem tranquilo que o mais grosso nós já passamos. A questão dos controles administrativos, as suas características. Primeiramente, a administração fiscaliza os seus próprios atos. Nós estamos falando aqui da questão da autotutela, tá, pessoal? Por todos os poderes ali exercendo a sua função administrativa. Um exemplo, qual é a função típica do poder judiciário? É a sua função jurisdicional, ou seja, julgadora. Mas quando estiver exercendo ali a sua função administrativa, ela pode rever os seus atos, fazer ali, exercer o princípio da autotutela, o poder ali da autotutela, e rever e fiscalizar os seus próprios atos, assim também como o poder legislativo, certo?
Através do que, professor? Através do seu controle interno, né? E pode versar ali, né? Ou seja, ele pode ver e dar o parecer sobre a legalidade e do mérito também. E ele não precisa que ser, em regra, provocado, né? Ele pode ser de ofício, um exemplo, eu vi aqui que o ato está errado e eu vou fazer aqui, tá eivado de vícios aqui, tem vícios legais, eu posso fazer a convalidação dele, ou seja, sanar a irregularidade ali da legalidade e reformar o ato e se chama a técnica de convalidação. Não vou entrar no mérito aqui, que é lá em atos administrativos. Mas também mediante a provocação, né? Um exemplo, eu estou sendo lesado, estou vendo que as coisas estão acontecendo, eu vou lá e provoco, e o controle interno vai lá e intervém lá e vê o mérito ou a legalidade do ato que está sendo indagado ou provocado, e eles podem rever também aí através da autotutela. E nós vamos ver que essa característica que eu estou falando para vocês aqui nesse slide é uma característica hierárquica, né? Primeiramente, a característica hierárquica da autotutela. Ou pode ser também uma característica não hierárquica, ou seja, finalística. Mas aí nós não podemos falar em autotutela. Vamos falar em supervisão ministerial ou tutela administrativa, certo? Que aí seria a administração direta, que criou a indireta, vai ter o controle da finalidade, ou seja, a supervisão ministerial, para ver se de fato está sendo ali cumprido o interesse que foi em criar aquela autarquia ou aquela pessoa jurídica de direito privado ou direito público, né? A sua descentralização, a famosa descentralização. Administração direta, pessoal. Estava tentando achar o nome aqui, consegui achar administração direta. Portanto, quais são os instrumentos, professor? O primeiro instrumento que nós podemos ter no controle administrativo é a sua representação. Ou seja, eu posso representar comunicando a irregularidade perante a própria administração. Vou à prefeitura, comunico a irregularidade, ou seja, estou ali representando que há um vício ali naquele ato. Segundo, a reclamação administrativa, né? Ou seja, ali eu trazer as oposições ao ato, né? Que afete ali os direitos legítimos dos administrados. Está me ferindo, está me prejudicando, eu posso fazer essa reclamação administrativa, demonstrando ali ou oposição, trazendo a oposição no ato ali que está de fato ali afetando ali os direitos legítimos do administrado, ou seja, da minha pessoa ou de qualquer cidadão. Pedidos de reconsideração, esse pedido de reconsideração é um pedido, eu falo de retificação, né? Pode ser um pedido de retificação, ou seja, pedido de reexame dirigido à mesma autoridade que proferiu a decisão. Vai lá e me traz lá uma decisão que eu vejo que tem um erro e eu posso solicitar, ou seja, o pedido de reconsideração ou uma retificação ali do ato ali proferido por aquela autoridade ali que decidiu, que proferiu a decisão. Temos também o recurso administrativo, que são pedidos de reexame dirigido ao que à autoridade, né? Hierárquico, próprio hierárquico ou hierárquico impróprio. Esse recurso administrativo ali é o pedido de uma outra autoridade, né? Dirigida a outra autoridade para que haja ali o reexame ali daquele ato. Temos também a revisão administrativa. Que é a revisão administrativa, professor? É o pedido de reexame após surgimento de novo fato. Surgiu um novo fato, eu penso que uma revisão administrativa que visa demonstrar o que é a inadequação da penalidade aplicada, né? Eu estava estudando essa semana ou semana passada a questão da revisão lá na legislação penal. É interessante lá. Se for benéfica, eu posso pedir, mesmo depois de eu ter pagado a minha pena, eu conseguir uma prova que venha comprovar que eu era inocente, eu posso pedir essa revisão, né? Revisão de sentença. E eu não tem como voltar, né, pessoal? Não tem como voltar. Vamos voltar 12 anos aí. Eu pego 12 anos na lomba. Mas tem como lá sair uma revisão de sentença declarando que eu sou inocente, mesmo ter pago lá os 12 anos na lomba. Esquece essa parte de penal, tá? Vamos ficar só no ADM aqui.
A CF nossa aqui traz no seu artigo 74 que os poderes legislativos e executivos manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade do quê? Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, né, o Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento da União, a aplicabilidade do percentual mínimo em saúde, educação e assim sucessivamente. Segundo inciso é comprovar a legalidade e avaliar o resultado, ou seja, a questão aqui visa fazer o controle da legalidade e também do mérito, né, avaliando aqui os resultados. Quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos ou entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, certo? Aqui, continuando o inciso terceiro, visa que a finalidade aqui do controle interno é exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres e haveres aqui da União, né? Apoiar o controle externo, ou seja, é um olho, né, do controle externo. Isso aí é uma visão institucional. E o seu parágrafo primeiro fala aqui que os responsáveis pelo controle interno, ao tomar o conhecimento de qualquer irregularidade, é para você ver como é que é importante, cara. Tem pessoas que querem fazer concurso para controlador interno. Tomando conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas, controle interno da União, o Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, Tribunal de Contas do Estado, né? Sob pena de responsabilidade solidária. Se o prefeito fizer a cacada, fazer merda, falar bem o português, e ele tomar conhecimento, né, e não reportar ali, dar ciência ali ao TCE, automaticamente ele vai responder de uma forma solidária, ou seja, vai rachar aí o fumo que o gestor vai arcar, ok? Não existe hierarquia, não tem como, o controle externo, Tribunal de Contas, você vai mandar no controle interno? Não. Não. O controle externo ele é titular, ou seja, o legislativo com auxílio do TCE, né? Isso é um controle externo, ou seja, a Câmara de Vereadores é um controle externo do Poder Executivo, juntamente com o TCE também. E aí nós temos o controle externo aqui, falando em esfera municipal. Já o controle interno é um sistema para cada poder, ou seja, lá tem no Poder Legislativo nós temos, que é o nosso secretário de controle interno, o Simar Galimberti. Temos aqui um controlador da prefeitura, temos também o controlador do Estado, controlador do Estado, tem um controlador ali no Poder Judiciário e assim sucessivamente, tá? E aí eu falei no slide passado aqui, no parágrafo primeiro, né, se caso ele souber da irregularidade, né, e não reportar o controle externo, ou seja, o TCE, ele vai ser ali responsabilizado solidariamente. Por fim, vamos aqui ao controle judicial. Quais são as características, professor? As características é o que? É o controle exercido por um órgão judiciário, né? Lógico que ser judicial, sobre os atos da administração. Essa atividade típica do judiciário, né? Julgar, a questão julgadora, jurisdicional, não é exercido por todos os poderes, não é todo poder que exerce essa função jurisdicional. Nós colocamos ele aqui, né, em tese, como um controle externo, porque pertence a outra pessoa, a outra entidade política, administrativa, para ser mais claro. E também ele exerce somente o controle na legalidade. Não, no mérito não pode, tá? Em regra, em espécie alguma, ele pode entrar no mérito. Vamos analisar o mérito. Não, ele tem que analisar o poder, o controle judicial, ele tem que analisar a legalidade. É legal? Ok. Mas é imoral. Aí nós temos que ver a questão aí. Vamos comprar a questão das lagostas. Foi o TCE lá, através do TCU, né? Através de uma ação e conseguiram lá fazer o cancelamento das lagostas do STF. Eu não sei se vocês lembram. Outra característica do controle judicial, ele não pode ser de ofício, né? O controle, assim, um exemplo, o Poder Judiciário não está fazendo nada, tá de boa, e olha assim, cara, eu vou fiscalizar o prefeito. Não pode. Ele tem que ser provocado, ou seja, tem que haver a provocação. Em regra, ele sempre vai ser posterior, né? Em regra. Mas pode também ter ele na questão aí a priori, né? Ou concomitantemente, ou seja, da forma que está sendo exaurido, mas como regra posterior. Por quê? Porque ele vai visar a questão
do, do resultado. Como é que eu vou poder falar se é legal se não exauriu ainda? É o princípio da autotutela da administração, né? A função administrativa, ele pode rever. Chega lá no meio e fala, pô, esse não tá legal, esse tá errado. Ele pode retornar aí e refazer o ato, ou revogar, ou anular, entendeu? Aí eu trago aqui um resumo, o que é o controle administrativo. Ele pode ser feito de ofício mediante provocação, já o controle judicial somente se for provocado. Nós temos aqui o controle administrativo, é um controle da legalidade do mérito, lá no controle judicial apenas da legalidade, tá? De atos vinculados ao discricionário, mas somente o conteúdo da legalidade. Ele pode resultar aqui no controle administrativo na anulação, na revogação. Anulação quando tiver eivados de vício e revogação quando for inoportuno, certo? E no controle judicial ele pode resultar somente na anulação. Não tem como ele solicitar, vem através dele solicitar a revogação. Não, quem solicita a revogação é o princípio da autotutela, ou seja, o poder do órgão ali, do poder da administração pública de rever a seus próprios atos, ok? Por fim, os instrumentos de você conseguir obter um controle judicial são os remédios constitucionais, está lá no nosso artigo 5º da nossa CF, né? São o mandato de segurança, a ação popular, a ação civil pública, o mandato de junção, o habeas datas e sim, sucessivamente, certo? Meus amigos, batendo os 30 minutos aqui certinho, eu vou encerrar nossa gravação, desejando um ótimo final de semana, falar para vocês que sexta-feira que vem nós estaremos lá na instituição de forma presencial, participando e assistindo aí essa semana acadêmica do curso de Direito, tá? Aqueles que vão ainda participar do nosso encontro logo mais à noite, eu aguardo vocês, os demais que tenham um ótimo final de semana, um feliz sábado e que Deus possa abençoar vocês grandiosamente. Forte abraço.